Quem foi abençoado com a palavra hoje? Né, para você que está nos assistindo, teve uma pregação antes do pastor Adriano. Depois o link vai estar aqui embaixo desse bate-papo. Então você ouve o bate-papo, depois você assiste a palavra para você entender o que está sendo falado aqui nesse bate-papo. Nós precisamos entender a respeito do posicionamento nosso como homem. E uma coisa que foi falado aqui a respeito de desculpas, essa semana até gravei um vídeo e eu coloquei no meu canal lá do Instagram a respeito de desculpas, que o nosso futuro ele é determinado não pelas desculpas que nós damos, mas pelas decisões que nós tomamos, né? Nós temos a mania muito de dar desculpas, de ficar se desculpando, e a coisa mais feia que tem é o homem que se desculpa. A coisa mais feia que tem é o homem que vive se desculpando por coisas que ele foi omisso e por decisões que ele não tomou. A coisa mais feia que tem é um homem que vive se desculpando por aquilo que ele sabe que ele deveria ter feito e ele acabou não fazendo, talvez por comodismo, talvez por alguma situação contrária, ele acabou não tomando essa decisão. E nesses dias, eu acredito que é muito importante nós falarmos aos homens, nós falarmos a respeito do posicionamento do homem, porque o homem tem se omitido naquilo que Deus o chamou para ser, né? Muitos são meninos, outros são machos, e tem homem que gosta de frisar que é macho, mas poucos homens se posicionam como homem de Deus, poucos homens se posicionam como homens que correspondem ao propósito de Deus. E é interessante que talvez o maior desafio hoje do homem é ser homem de Deus, porque nós temos muitos valores comportamentais estabelecidos pela sociedade. O homem tem perdido o seu posicionamento de quem ele deveria ser no Senhor. E eu gostaria de bater um papo aqui. Se você tiver alguma pergunta aí para fazer, vocês estão aqui, depois você levante a mão e faça uma pergunta, ou se você quiser fazer alguma observação, aí você pode fazer. Mas eu gostaria de começar falando a respeito disso. Nós ouvimos há pouco uma palavra, né, para você que está nos assistindo, depois o link está aqui embaixo, mas que foi muito forte a respeito da responsabilidade de ser homem de Deus, da responsabilidade de se posicionar segundo o propósito de Deus. E eu acho que hoje o maior desafio para mim é ser um homem de Deus. O maior desafio hoje é eu entender que eu preciso manifestar o caráter de Cristo. Eu acho que o maior desafio para nós hoje é entendermos que nós temos uma responsabilidade em Deus para manifestar o caráter dele para a nossa casa, para a nossa família e para a sociedade. Eu acho que o maior desafio para nós como homens que frequentamos uma igreja é entender o porquê frequentamos a igreja, né? Como o pastor Adriano falou há pouco, o maior desafio é saber o porquê eu estou aqui. Talvez muitos homens não vão a um culto de homens porque talvez tem uma mulher, desculpe a expressão, mas tem uma mulher tola que fala assim: ai amor, não vai no culto de homens hoje não, fica em casa, vamos fazer uma pipoquinha, vamos assistir um filminho. Talvez seja a maior tolice de uma mulher, mas também a maior tolice do homem é aceitar esse convite e não se posicionar e dizer assim: eu vou para o culto de homens, porque eu preciso buscar Deus pela nossa casa, pela nossa família. Não é isso? A gente tem visto hoje a terceirização da busca do Senhor. O homem que era para buscar, que era o responsável do sacerdócio, tem terceirizado isso para a mulher. A gente estava comentando agora há pouco que uma reunião de homens, tem poucos homens, mas uma reunião de mulheres vem muito mais mulher. Então a gente entende que há uma terceirização, e isso é perigoso. É interessante porque, eu não sei, cada um tem uma história de vida, mas o pastor Mário, ele era casado há 35 anos com uma mulher. Graças a Deus, né? Que era com uma mulher. Mas ele era casado há 35 anos com uma mulher e aí ficou viúvo. E foi muito rápido, 4 meses, né? 45 dias. 45 dias, foi de fevereiro a abril. Né? E como foi agora ser um homem, né? Agora recomeçando, né? Homem e mãe, né? Um pai. Um pai.
Um pai que agora precisou estabelecer também o caráter das filhas diante de toda uma situação, né? Como foi difícil, né? Sim, acredito que essa transição, quando você se torna um homem viúvo, né? É uma questão que até a gente fala aqui na igreja, tem culto de jovem, tem culto de mulheres, tem culto de adolescentes, nunca teve culto de viúvo. E nunca teve assim algo que trabalhasse com a questão do viúvo. E quando você chega nessa fase que você tem que ser pai, tem que ser mãe, sozinho, aí você não sabe, é um novo comportamento e acaba que você tem que tomar uma decisão como homem. Você entender que você é um homem e ao mesmo tempo que você é pai, ali você tem que fazer um papel de mãe, porque são duas meninas, eram duas filhas, mulher, que você tem que acabar aqui tentar entender aquilo que você nunca precisou fazer, porque a mãe sempre esteve presente, e no momento que de repente a mãe está ausente por uma morte, você tem que ser aquele pai posicionado, não mostrar até mesmo uma fraqueza naquela hora que você também está todo destruído, todo praticamente perdido diante de uma situação, mas você tem que se posicionar. E é uma das coisas que eu tenho conversado muito com alguns homens. Muitos têm ficado parados na morte. Tem uns que a esposa falece, há 30 anos você conversa com ele, ele está lá no fundo do poço, como se a mulher tivesse morrido naquele dia, ou naquele mês, naquele momento. Você pergunta, mas por que está acontecendo com você? Minha esposa morreu há 20 anos atrás. Mas ele acabou que não se posicionando, que é o que homem de Deus, né? Se tornar um homem de Deus tem que estar posicionado, sabendo do seu propósito, sabendo que você não pode naquele momento fraquejar, mas tem que estar posicionado naquilo que Deus te chamou como pai, para falar com sua filha, entender esse tempo e viver assim uma vida como um homem realmente de Deus, posicionado, dando destino. E é interessante que nesse momento que manifesta o homem de Deus. Minha esposa, ela teve um câncer no ano de 2011. Ela estava buscando entender porque não engravidava, e ela descobriu que ela tinha uma ferida no colo do útero e ela não engravidava. Não era por causa dessa ferida. Não sabemos porquê, talvez só no céu que a gente vai saber o porquê que ela não engravidava, mas nos exames descobriu-se então que ela estava com câncer maligno no colo do útero. E foi uma notícia que saiu no nosso chão, caiu, desabou o nosso mundo, e ela chorava todo dia. O primeiro dia ela chorou copiosamente o dia inteiro, a noite inteira, e ela ficava na cama deitada chorando, e eu ia para a sala orar. Eu falava, Deus, eu não aguento ver minha esposa nessa situação de choro, de dor, de medo, e talvez eu estava com mais medo que ela, mas eu não sabia o que fazer, e como homem eu me sentia impotente. Eu queria fazer um curso de medicina rápido, para tentar resolver a situação dela, mas não tem curso de medicina rápido. Eu queria ser um semideus, para colocar a mão nela naquela hora e declarar a cura, e ela ser curada, e isso também não aconteceu. Eu falava, se Deus pode, eu sou filho dele, então eu tenho autoridade. Eu me colocava até como um semideus. Não, você vai ser curada, e com palavras vãs e vazias, nem crendo naquilo que eu estava falando, mas de alguma maneira tentando trazer conforto ao coração dela. E é interessante que no segundo dia, no terceiro dia que eu fui para a sala orar, ela ficava no quarto chorando e eu ia para a sala orar na madrugada. E aí eu pensei, Deus, me dá uma estratégia para eu poder ser pelo menos um bálsamo na vida da minha esposa. E Deus me deu uma estratégia. E eu pensei assim, a primeira coisa que a minha esposa faz quando acorda, assim como todas as pessoas, ela abre os olhos. Então ela vai estar deitada, ela vai abrir os olhos, ela vai enxergar o teto, e depois ela vai se sentar na cama. Então na madrugada eu escrevi uma folha de sulfite, colei no teto do meu quarto, em cima da minha cama: eu sou curada. E aí eu falei, quando ela sentar na cama ela vai ver. E aí eu coloquei um papel assim no guarda-roupa: Jesus me ama. E eu falei assim, em nome de Jesus, que essa estratégia funcione. Assim que ela abrir o olho amanhã cedo, ela vai olhar e ela vai ler essa palavra profética: eu sou curada.
E aí naquela manhã ela acordou, e a primeira coisa que ela acordou, ela sentou na cama. Falhou, né? Ela não abriu o olho, ela já sentou logo. Ela acordou bem assustada com aquele pulo e sentou. Ela falou: nossa, que é isso no guarda-roupa? Jesus me ama? Quem colocou isso ali? Eu falei assim: deita. Ela: por que deita? Eu falei: deita. Aí ela deitou. Foi: agora olha para o teto, né? Vamos voltar para o início. E ela viu no teto: eu sou curada. E aí ela começou a chorar, 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 chorar. E eu fiquei assustado. Falei: você está chorando por quê? Ela: porque agora eu entendo que Jesus já me curou. Eu sou uma mulher curada. E daquele dia em diante ela não chorou nem mais uma gota. Não caiu mais uma gota de lágrima dela. E ela começou a liberar, ela é profeta, ela começou a liberar sobre a vida dela: eu já sou curada, eu sou curada, eu sou curada. E de fato, meses depois ela estava 100% curada, para a glória de Deus. Então ser homem de Deus é isso, é nós entendermos que nós precisamos buscar estratégias para a nossa casa, estratégias para o nosso lar, estratégias para a nossa família. E a maior estratégia para um homem é entender o posicionamento dele. A maior estratégia para um homem é entender que as nossas esposas, as nossas mães ou os nossos familiares, o maior desejo deles é que nós nos tornemos verdadeiramente homens de Deus. Quando eu faço o anúncio: amanhã tem culto de homens, você escuta as esposas dando glória a Deus, e os homens tudo assim, ó. A mulher fala: glória a Deus, amanhã tem culto de homens, macho. Aí o homem fala: amor, mas você não queria assistir aquele filme? Amor, se amanhã você não queria ir no cinema? Nós precisamos de homens posicionados, não é? Homem posicionado, o Mário contou um pouquinho da história dele, eu quero contar um pouquinho da minha história, né? Eu sempre falo que o Evangelho, ele não é solutivo. O Evangelho é para te dar firmeza, segurança, para você passar com firmeza naquilo que você não pode ser poupado. E isso é trazer à memória sempre aquilo que nos dá esperança. A gente tem uma falsa ideia de que o Evangelho é para solucionar nossos problemas, e não é. Em 2013 eu infartei, e nesse processo do infarto eu passei por um processo muito difícil e entendi algo no mundo espiritual a respeito da solidão. E a solidão, na verdade, é um demônio que te entristece, te oprime e te deprime. Então, eu infartado, isolado no hospital, o diabo veio soprar na minha mente que eu ia morrer. Eu estava com 89% de obstrução no coração. E aí eu abracei a ideia: vou morrer mesmo, 89%. Vou morrer. Foi quando o Senhor me trouxe à memória as promessas, a minha família. E eu lembrei das minhas filhas ainda pequenas, a Laurinha tinha 3 anos. E isso me trouxe de novo. Então o Evangelho é para te dar firmeza, para você passar com segurança naquilo que você não pode ser poupado. Então você não pode ser poupado da enfermidade, você não pode ser poupado da falta de dinheiro, da traição. Um pouquinho mais para frente veio de novo. E na primeira vez ele soprou na minha mente que eu ia morrer com a idade que meu pai tinha. Meu pai morreu com 43 anos, eu infartei com 43 anos. Aí vou morrer na idade do meu pai. Mas aí veio e tal, venci aquele momento, mas o inimigo não desiste, ele veio de novo: você vai morrer na cirurgia que a sua mãe morreu. Minha mãe morreu numa cirurgia cardíaca. Eu falei: não, agora eu vou morrer com a idade do meu pai, na cirurgia da minha mãe, e aquela tristeza. Mas aí veio de novo o Evangelho que nos traz de novo para a vida, porque Jesus é vida. Mas o diabo não desiste. Aí ele falou assim: você lembra que foi aqui no mesmo hospital que os dois morreram? Pronto, vou morrer na idade do meu pai, na cirurgia da minha mãe, no mesmo hospital dos dois. Vou morrer. E foi quando de novo, aí eu já estava ligado. Tudo indicava que... Entendeu? Tudo, vou morrer. Beleza. E aquele momento muito difícil. Até no momento em que eu fui entrar na sala de cirurgia, eles me colocaram uma maca assim, o médico que ia me operar chegou para fazer a última entrevista e falou: ô, seu Adriano, tal, tem pressão alta, eu que vou operar o senhor, tal, meu nome, eu não lembro o primeiro nome, mas o sobrenome. Quando ele falou, que eu olhei para ele, foi o médico que operou minha mãe.
Pronto, vou morrer com a idade do meu pai. Com o médico com a minha mãe foi A operado. idade do meu pai, a cirurgia que minha mãe morreu no mesmo hospital dos dois, e o médico operou ela. E que ela morreu. E que ela faleceu na cirurgia. Pronto, vou morrer. Foi quando Deus veio de novo. Então e falou comigo, calma. Você vai sair daqui muito mais forte, e os teus eu cuido. Eu vi isso na porta do centro cirúrgico. Então, assim, ser um homem de Deus é nesses momentos onde a gente entende que o Evangelho é uma grande arma que a gente tem para a gente colocar em prática nos momentos que a gente não é para ser poupado, nem pode ser. E aí, estou aí. A cirurgia foi tudo bem, estou aqui, agora infartei de novo, depois de 10 anos. E hoje eu tenho 10% do coração funcionando, né? Então, hoje, tudo para mim hoje... Por isso que eu falo, gente, assim, eu falar que um homem de Deus, você tem que morrer, cara. Você tem que morrer todo dia. Você tem que morrer o menino, aliás, tem que matar o menino, tem que matar o macho, matar o homem mesmo, e virar um homem de Deus, e você viver como se fosse o último dia mesmo, assim. Entender que o Senhor é que te sustenta. Eu falo assim que nós vivemos em 3 setores, né? Nós vivemos numa expectativa, numa realidade e numa verdade. E eu gosto de dar o meu exemplo. A minha expectativa é que Jesus troque meu coração, hein, pastor? E eu sei que Ele pode fazer isso. Sim. Essa é a minha expectativa, mas qual é a minha realidade? 10% funcionando. Só que nós temos Jesus e somos homens de Deus. E quando a gente entende isso, Deus acrescenta para nós uma visão de águia, que a gente enxergar um pouquinho mais para frente. E aí a gente enxerga a verdade. Então existe uma expectativa, que Jesus pode mudar meu coração. Tem a realidade, que só tem 10%. Mas tem a verdade, que Ele é o médico dos médicos, que Ele me sustenta, que Ele que eu faço. Eu tenho uma vida normal, lógico, com as minhas limitações, né? Mas Ele me sustenta. E essa é a diferença de ser um homem de Deus. O homem para na realidade, e a realidade mostra que você não pode, que você não consegue, que você não vai conseguir ir. A realidade é essa, tem muita coisa para fazer, mas a verdade, e a verdade só na verdade, a realidade só é rompida para você chegar na verdade através da fé. Você tem que acreditar nisso, e aí você consegue romper. Na verdade, quando o pastor Adriano está pregando, a gente fica até assim, né? Menos. Será que agora? Será que Quando agora? Quando ele faz aquele louvor, ele dá um tom lá em cima, fala... menos, não se empolga. Mas uma coisa interessante, pastor Adriano, eu vejo assim que, como você está dizendo, a fé, olha só que interessante, eu estou aqui pela fé, porque eu já fui desenganado dos médicos. Então eu entendo assim que quando o médico disse que eu não ia mais viver, aí Deus falou o seguinte para minha mãe, eu era bem pequena ainda: basta tu crer que teu filho já está curado. A palavra fé. A minha mãe creu. Estou aqui com 60 anos, depois de ser desenganado de lepra. Parte do meu corpo eu já estava quase que perdendo, corrompido pela lepra, aquelas feridas. A rótula do meu joelho, ela estava enrolada com faixa, para mim não perder a rótula do meu joelho. A minha orelha estava caindo, seguro por um nervo. Minha mãe tinha que colocar faixa para não perder minha orelha. Foi assim que nós chegamos na igreja, todo praticamente morto, desenganado totalmente. Então, eu digo assim que 10% é muito. 10% é muito para quem estava desenganado totalmente, né? O médico falou vai esperar ele morrer, porque não tem mais o que fazer. Aí meu pai chega na igreja e Deus dá uma palavra: basta tu crer que teu filho já está curado. A realidade está aqui. É isso que, dentro dessa palavra de realidade, é isso que está acontecendo. Muitas vezes nós, como homem de Deus, temos que nos posicionar diante de uma situação difícil. Meu pai me pegou, me levou até a igreja. Meu pai teve fé, homem de Deus. O pastor conhece meu pai, né? Então meu pai se posicionou. Eu acredito... perigoso o pai do Mário. Meu pai é perigoso. Então... O pai do Mário é um magrinho, bem magrinho. Só que o pai do Mário se senta com o pai do Mário para conversar. Ele é um profeta. Ele fala assim: não, porque o vizinho se levantou contra a minha vida. Eu orei, morreu.
Eu trabalhava com um cara que um dia me traiu na empresa. O que eu fiz? Orei. Morreu. Aí quando você vai embora, você fala para ele: lembre-se que nós somos amigos. Porque todas as pessoas se levantaram contra o pai do Mário, morreu. Meu pai é um profeta, é um homem de Deus, um homem bem posicionado em oração. Eu lembro assim, como você disse, criança, né, como um homem de Deus, você levanta cedo, você dobra o joelho e sua filha te vê orando. Você não manda ela orar, você não manda ela fazer, você faz. Eu acho que isso é o posicionamento de um homem de Deus. Meu pai, a vida inteira, ele sempre orou. Eu sempre vi meu pai orar. Por mais difícil que seja a situação financeira, meu pai é autônomo, ele é pedreiro a vida inteira. Mas ele falava assim, quando ele estava em casa, não estava faltando as coisas, a minha mãe falou: está faltando isso, Deus proverá. Deus proverá. Essa palavra, desde pequeno eu sempre ouvi isso, mas a gente, quando é criança, a gente não entende essas palavras, né? E você vai crescendo com essa palavra, e Deus proveu sempre. Eu estou aqui vivo, 9 filhos vivos, saudáveis, todo mundo estudou, todo mundo, graças a Deus. Então Deus proveu. Então quando nós nos colocamos diante de Deus, como homens de Deus, não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa o problema, Deus proverá. Deus sempre tem uma palavra, vai exercitar, lógico, ele vai exercitar a sua fé. Ele precisa que você tenha fé, como o pastor mesmo disse. Ele precisa mover tua fé. Então, Deus vai olhar para o teu coração, vai ver que você tem fé. Mas acho que falta muito essa consciência hoje, que os homens precisam ser homens de Deus. Movido pela fé. Eu vou na igreja. Tem muitos homens que vão à igreja para acompanhar a esposa. Tem muitos homens que vão à igreja porque já estão acostumados, alguns nasceram na igreja. Eu sempre fui na igreja. Mas foi como nós ouvimos o pastor Adriano falar: o cachorrinho, ele sabe por que ele nasceu. A minha cachorrinha também, eu tenho uma Shih Tzu quase igual, parece irmã gêmea do pastor Adriano. Daí eu e minha esposa estava vendo um vídeo que o Shih Tzu era, na verdade, antigamente, cães de guarda, que foi diminuindo. Mas você vê que a minha cachorrinha, ela tem um senso de propósito, ela sabe o porquê ela está ali. E aí a gente fala de um animal irracional, a gente vai olhar para muitos homens: o que você está fazendo na igreja? Cara, vem com a minha esposa aí. Tem homem que vem na igreja e fica distraído, tem homem que vem à igreja, fica desapercebido quanto ao seu propósito de ser o provedor da sua casa. O homem tem que ser aquele que tem a espada embanhada nas mãos. Uma vez eu estava falando a respeito do exército de Gideão. Você imagina, 32 mil pessoas saíram para a guerra com Gideão. Imagine os filhos vendo os pais se despedindo para ir à guerra. E aí no dia seguinte, o pai que ia ficar 2, 3 meses numa guerra volta, com a espada brilhando, com a roupa limpa, e o filho corre receber o pai e fala: ué, você não foi para a guerra? Não, filho, o papai foi, mas então cadê o sangue na sua espada? Cadê sua roupa suja de suor? Não, filho, é que perguntaram lá quem estava com medo, e o papai resolveu voltar. Imagine a cara de decepção do filho olhando para aquele pai, dizendo assim: não, pai, mas como assim? O senhor é um guerreiro. Como assim o senhor não enfrentou? Não, perguntaram: quem quer ir embora para casa assistir Netflix, comer pipoca? Eu. Partiu casa. Homens sem senso de propósito, homens sem entender que há uma responsabilidade sobre os seus ombros. Os outros 9.700 homens, desapercebidos, não entendendo o seu propósito, foram desaprovados numa prova que Deus deu a eles. Olha, manda beber água lá no rio, e o homem que trouxer a água à boca, este você coloca de lado, que foram os 300. Agora aquele que lamber, as pessoas que não sabem para onde foram, onde estão e por que foram chamadas. Então nós precisamos entender que Deus espera de nós um posicionamento, porque no momento de dificuldade Deus sempre vai nos dar uma direção. Assim como o pastor Mário contou,
a respeito da viuvez e agora? Agora estou bem, né? No sentido, depois que passou a viuvez, Deus, é interessante que quando Deus, ele entende, né, os nossos corações, as nossas necessidades, Ele prepara sempre alguém para caminhar com você. Mas você teve tempo para ficar chorando? Não tive tempo para chorar. Você teve tempo para falar assim, não, filhas, Não. agora vamos todo mundo tirar um mês de luto, vamos ficar sentados assistindo Sessão da Tarde, Não, chorando, não. todo mundo... Não teve tempo. As contas vêm. As contas vêm. As coisas continuam acontecendo. E a vida tem que continuar. E continuamos. E Deus prepara. Mas você parou de ir na igreja? Não parei. Acho que foi a época que eu mais fui para a igreja, porque você fica mais triste, você fica angustiado, você precisa de Deus, né? Não adianta você eu ficar falo em isso casa. porque tem gente que se isola, né? Não, porque... tô passando uma luta, e isso acontece com muitas pessoas. Irmão, cadê você? Pastor, tô passando uma luta terrível. Mas é aí que você tem que correr para a igreja. Não na igreja no sentido estrutura, mas para perto de pessoas que vão orar com você, que vão te animar, que vão te fortalecer. Ou como às vezes eu digo, que não tem nenhuma palavra, mas que vai colocar a mão no seu ombro e vai falar, lascou. Tipo, eu não sei o que falar. É que nem quando a gente vai no velório. No velório a gente não tem palavras para falar para a pessoa que perdeu um familiar. O que a gente faz? Na verdade, troca. Hoje se coloca uma narrativa, né? Eu nasci assim, eu aprendi assim. Eu estava conversando com um rapaz, o cara tinha acabado de sair das drogas, estava caminhando, tá? Aí ele sumiu da igreja e apareceu. Aí ele chegou assim, pastor, eu fui numa igreja, mas quando eu cheguei lá, eu vi umas coisas lá que eu não gostei. Aí eu só olhando para ele, falei, não, uns negócios assim. Eu falei, você acabou de sair de um processo difícil, está se restaurando e está com um discurso de que eles estavam errados. Então a grande narrativa é que as pessoas estão erradas, porque não estão fazendo do jeito que ele quer. Esses dias eu vi um meme na internet, o cara assim, tirando uma selfie, falando assim, partiu agora dar problema em outra igreja, né? Porque tipo assim, a igreja ali é boa até eu chegar lá, né? O problema sou eu, não é a igreja, né? Mas é interessante isso, que nós não sabemos o nosso posicionamento. E eu falo isso como homem, irmãos. Como homem. Esses dias eu ministrei uma palavra sobre o homem ser o aterramento da mulher. O homem, ele veio da terra. A mulher não veio da terra. Quem veio da terra foi o homem. Então o homem, ele tem que ser aquele que aterra a mulher. Ele tem que ser o para-raio. O que é um para-raio? Eu fui estudar o para-raio, que é uma haste que recebe uma descarga elétrica e que conduz toda aquela eletricidade para fazer com que ela descarregue na terra. É isso ou não é, Marcos? Obrigado, eletricista aí, profissional. E aí eu fui estudar sobre isso, e o homem é esse, que é o para-raio do lar, que é aquele que recebe toda a descarga e protege a sua casa. Mas a maioria dos homens hoje estão fazendo assim, amor, resolve, vai lá, amor, vai lá, amor, você vai para o culto hoje, bem? Você vai para o culto hoje, amor? Você vai para o culto hoje? Vai, eu já pus gasolina, vai para a igreja. Amor, hoje tem reunião de intercessão. Amor, hoje tem isso. Amor, hoje tem aquilo. E os homens estão abrindo mão daquilo que eles foram chamados para realizar, que é serem homens de Deus para a sua casa. Amém? Amém. Glória Alguém a Deus. tem alguma pergunta para fazer? Alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Um de cada vez. Pode falar, vem, dá o microfone ali pro... Para quem não me conhece, eu sou o Vitor. E assim, a minha colocação, assim, a dificuldade que eu enfrento como homem hoje, né, nos dias de hoje. A minha maior dificuldade, dentre todas essas, né, de se posicionar como um homem de Deus, né, um sacerdote na minha casa, mas a minha maior dificuldade de hoje é em conciliar um emprego que rouba a maior parte do meu tempo, né, uma instabilidade em horário. Um dia entra 3 horas da manhã, sai às 7 da noite, no outro dia precisa ir 8 horas da noite, vem 5 da manhã,
né? Minha família e o ministério, igreja, né? Compromissos que eu tenho. E é uma dificuldade muito grande. Né? Para quem sabe um pouco da minha história, eu congrego em uma igreja, minha esposa congrega em outra, agendas não batem, né? E, cara, é muito cobrança. Eu não sei se alguém aqui se identifica com isso, mas é difícil. Mas é difícil para todo homem. E que, na verdade, é muito interessante isso. Porque o seu posicionamento reflete o seu caráter em Cristo. Todo homem precisa trabalhar. Isso é louvável. Mas você não deixa sua casa descoberta. Pelo menos nesse tempo agora que você está vivendo. A gente tem ouvido daquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida dentro da sua casa. Então, agora esse é um desafio para todo homem. Como conciliar tudo e não deixar o meu lar descoberto. Tem um livro muito bom que chama Urias. Bom, que fala muito a respeito disso. Urias, para quem não sabe, né? É um livro que eu escrevi, mas fala sobre isso. Urias foi para a batalha e descobriu o seu lar. E ele teve a oportunidade de trazer cobertura para sua casa, mas ele foi omisso nessa cobertura. Então hoje, como homens, nós precisamos aprender a conciliar. Eu não sou um marido ausente porque trabalho. Eu preciso trabalhar. Mas então nos tempos que eu tenho dentro da minha casa, eu preciso ser um marido presente. Né? Porque tem muito homem que fala assim, trabalhei o dia inteiro, não quero ouvir nenhuma criança, leva essas crianças daqui, eu preciso ficar sozinho um pouco. Aí a mulher pensa, o cara ficou fora o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro, e agora um tempo que a gente tem, que deveria ser um tempo de qualidade, muitos homens têm uma cultura errada. Tempo de qualidade é pegar um filho, levar para um hotel, para um passeio. Vou levar meu filho para passear, vou dar um tempo de qualidade. Eu não dou tempo de qualidade para minha filha numa viagem. Eu vou comprar um presente para dar, o presente não substitui a presença. E tempo de qualidade eu não dou no final de semana. O tempo de qualidade eu dou para minha filha daqui a pouco eu vou embora para minha casa e eu vou dar um tempo de qualidade para ela. Nem que se for 10 minutos, ela já vai estar capengando para dormir. Mas os 10 minutos que eu ficar com ela, eu vou marcar a vida dela com a minha presença. E isso é muito verdade, isso, porque se hoje eu estou aqui é porque se cumpriu, né, esse tempo de qualidade. Porque eu penso assim, que quando a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar, né, tá mostrando que lá na frente ela pode se desviar, mas que ela vai ter um norte, né, vai ter uma direção. Mas chegar lá na frente, a hora que falou, lascou, né, vai falar, não, eu sei para onde voltar, né. Eu tento implantar isso hoje de alguma forma, né, eu sei que isso tem muito que melhorar, mas eu sei que já começou, porque isso aconteceu comigo lá atrás, né. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de honrar o meu pai, né, eu gosto de honrar, né, a minha mãe, que é uma mãe para mim, que eu lembro, quando eu era pequeno, lê a Bíblia, lê Mateus, sabe, tinha que riscar, tinha que ticar e tal. Eu lembro porque hoje isso fez sentido na minha vida, né? Porque se eu não tivesse tido isso aí, talvez eu não estaria aqui hoje, né? De alguma forma eu tento implantar isso em casa também, isso faz toda a diferença. Mas amei. Mais alguém? Só colocando, como é que é o teu nome, irmão? Victor. Ô, Victor, nisso tudo, você colocou aí como ministério também. E a gente vê uma preocupação sua de estar exercendo um ministério que Deus já te confiou. Então, qual é o segredo disso tudo, nessa cobrança toda que você tem, incluindo o ministério? É deixar sempre o pastor a par da sua agenda, do seu momento. Porque, assim, tem pessoas que quando falta, a gente tem certeza que faltou por causa de alguma coisa. Mas tem pessoas que faltam e a gente não sabe por quê. Então, esse detalhe de você, pastor, eu estou aqui... comunicar te dar uma cobertura, te guardar também, e isso te dá segurança. Então é assim, não é se cobrar por não estar, porque cada um tem uma realidade, né? E a gente precisa se pôr na realidade, mas está sempre deixando a liderança a par, vai te dar muita segurança também. Amém. Entendeu? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Fale agora ou... Um de cada vez, né? Então nós vamos encerrar esse tempo de bate-papo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Depois você clica aí no link e continua assistindo as outras mensagens. Dá um like, né? Dá um like, curta. Curta aí. O pastor é youtuber. Curta aí. Faz o seu...
aperta aí o sininho. Aí, ó, tá e ligado, vamos aí, indica seu amigo, compartilha e vamos que vamos.